Então, página 358, vamos fazer a 1 e a 2 ali, para a gente fixar bem essa ideia de campo elétrico. Página 358, exercício 1. Sabe-se que o módulo do campo elétrico a uma distância R de uma carga frutiforme Q é dado por E igual a K, Q sobre R ao quadrado, onde K é 9 vezes 10 na 9, clássico. Três cargas negativas, Q1 igual a Q2, que é igual a menos 8 microcoulomb. O menos dele saiu aí do avesso, né? Menos 8 microcoulomb. E Q3 igual a menos 4 microcoulomb. Estão posicionadas ao longo do eixo X. Então tu vê, ele colocou uma das cargas na posição 0, que era a carga 1, posição 0. A carga 2 na posição 4, posição 4 para a carga 2. E a carga 3 na posição 5, posição 5 está a carga 3. E marcou as posições, né? 1, 2, 3, 4. Disse que esse eixo está graduado em metros. O ponto A, ele colocou o ponto A bem entre a carga 1 e a carga 2, esse ponto A aqui. Então, posição 1, posição 2, 3 e 4. Ali é o ponto A, que está na posição 2. O ponto A está localizado em x igual a 2 metros, no ponto médio entre as posições das cargas Q1 e Q2. Quanto ao campo elétrico resultante no ponto A, podemos afirmar que, se são três cargas que estão gerando o campo elétrico, são três campos elétricos que eu poderia desenhar no ponto A. Essa carga negativa, Q1, vai gerar um campo elétrico E1 que aponta para a esquerda, tudo bem para vocês? A carga elétrica Q2, por ser negativa, também gera um campo elétrico de aproximação, que é o E2. E como elas têm o mesmo módulo, quanto é que vai dar o vetor E1 somado com o vetor E2? Vai dar 0. Quer dizer que eu só vou ter que me preocupar com o campo elétrico gerado pela carga 3 no ponto A, que vai ser de aproximação também. Eu calculando esse E3 já vai ser o campo elétrico resultante, porque os outros dois campos elétricos se anularam. Então eu posso ignorar a presença da carga 1 e da carga 2 e usar a fórmula que ele me comentou só para a carga 3. A fórmula que ele me passou para campo elétrico é K vezes Q dividido por R ao quadrado. Ele chamou de R a distância. Ele forneceu o valor do K, 9 vezes 10 na 9. O valor da carga 3 é em módulo, né? Que é módulo, que é menos 4 vezes 10 na menos 6. E a distância entre a carga 3 e o ponto A, um está na posição 2, o outro está na posição 5. 5 menos 2 dá 3 metros a distância. 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 9, tu vê, não é só no meu exemplo que aparece 3. No vestibular também, cara, aparece 3 ali. Módulo de menos 4 é 4. E 10 na 9 com 10 na menos 6 dá 10 na 3 Newton por Coulomb. 4 vezes 10 na 3 Newton por Coulomb, horizontal da esquerda para a direita ainda. Direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. Qual era a letrinha? Letra I. Show de bola, vamos emendar, vamos fazer o 2 ali já também. Coisa linda. Então, o máximo que eu acho que poderia acontecer se o aluno sai calculando, né, é ele calcular o E1, calcular o E2 para só depois perceber que eles iam se anular. Então, valia a pena o aluno ter percebido antecipadamente que não precisava calcular o E1 e o E2, porque eles se anulariam. Isso economizaria alguns segundinhos. Questão 2. Duas cargas pontiformes positivas Q1 e Q2 são separadas por uma distância D.
e em consequência sofrerão uma força de repulsão de módulo F igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado, lei de Coulomb. Se apenas o valor da carga 2 é duplicado e a distância que separa as cargas for reduzida pela metade, a nova força de repulsão, que ele chamou de F nova, entre as duas cargas vale... Peraí, deixa eu pensar. A lei de Coulomb diz que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ele falou que apenas uma das cargas é dobrada, não é isso? Duplicando uma das cargas, a força tende a duplicar. Mas ele falou também que a distância é reduzida. Reduzindo a distância à metade, 2 elevado ao quadrado a 4, a força tende a aumentar 4 vezes. A força tende a dobrar devido à alteração da carga e a força tende a quadruplicar devido à alteração da distância. Dobrar e quadruplicar é multiplicar por 8. Mas eu queria também te mostrar como é que a gente faz a prova algébrica disso, que o vestibular pode sim cobrar. Então vamos ver. Primeiro eu respondi que ia dar 8 vezes, né? A força nova vai ser 8 vezes a força anterior, que seria a letra D. E agora eu vou provar. Primeira situação então, a carguinha Q1 e a carguinha Q2 estavam a uma certa distância D uma da outra. O que o cara fez? O sujeito foi lá e substituiu a carga 2 por uma carga que era o dobro dela. Então foi para 2Q2 e a distância foi reduzida para metade da distância original. Então vamos calcular a nova força, que eu vou chamar de F'. A nova força vai ser K vezes Q1 vezes 2Q2 dividido pela distância ao quadrado. E a distância é D sobre 2, tudo ao quadrado. A F' vai ficar 2KQ1 Q2 dividido por D ao quadrado sobre 4. Isso é uma divisão de fração, que é a primeira fração multiplicada pelo inverso da segunda. A primeira fração multiplicada pelo inverso da segunda. Então a nova força F' vai ficar 2 vezes 4, 8K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. E observem que isso aqui era a própria força original F. Então eu posso substituir, isolei numa, substituir na outra, e eu provei matematicamente que a nova força vai ser 8 vezes a força antiga. Nessa questão daria para fazer mentalmente, né? Mas tenha humildade de treinar completo, porque volta e meia os vestibulares têm pedido a prova do raciocínio nas questões discursivas. A UFSC, né, está com uma questão discursiva de física, que é importante tu treinar para ela. E se o cara está acostumado só a fazer mentalmente, pode dar problema. É a letra D. Danadinha. Tudo bem. Muito obrigado. Que mais? Que mais? Vamos no embalo. Estou gostando de ver. Questão 3. O FP. Na mesma página 358, vamos para a questão 3. Que bela tarde para aprender hidrostática, aliás, eletrostática. Quero roubar a física do polar, animado. 358. Questão 2. 3 foi que eu disse. 3. Uma esfera metálica inicialmente neutra, situada numa região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme de 10 na 3 Newton por Coulomb, recebe por atrito certo número de elétrons. A esfera carregada experimenta uma força de 3,2 vezes 10 na menos 6 newtons. Considerando que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, pode-se afirmar que o número de elétrons transferidos para a esfera é... Então tu vê, ele forneceu o valor do campo elétrico, 10 na 3 newton por coulomb,
disse que depois que a esfera foi carregada, ela passou a sofrer a ação de uma força de 3,2 vezes 10 na menos 6 newtons, e perguntou, já que é assim, quantos elétrons foram transferidos para ela, já que a carga do elétron em módulo é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Quem foi que eu roubei aqui? Obrigado. Então olha só, como ele me deu um campo elétrico, me deu a força, nós podemos calcular a carga que estava sofrendo essa força. Afinal, o campo elétrico é força por carga, por unidade de carga. O campo elétrico é 10 na 3, a força é 3,2 vezes 10 na menos 6, assim eu vou descobrir a carga. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo, cuidado com essa matemática básica, por favor. A carga que essa esfera adquiriu ficou 3,2 vezes 10 na menos 9 coulombs. Para um cara ter uma carga dessa, ele deve ter recebido uma certa quantidade de elétrons. Para eu saber que quantidade de elétrons é essa, eu digo que quantidade de carga é o número de partículas em excesso vezes a carga elementar. A quantidade de carga eu descobri que é 3,2 vezes 10 na menos 9. O número de partículas em excesso eu quero saber. E a carga de cada partícula é 1,6 vezes 10 na menos 19. Tá multiplicando, vai passar dividindo. 3,2 vezes 10 na menos 9 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19 é igual a n. Portanto, n é igual 3,2 dividido por 1,6, aqui um é o dobro do outro, dá 2. 10 na menos 19 eu passaria para cima 10 na 19, e 10 na 19 com 10 na menos 9, 10 na 10. Positivo, né? Até porque senão seria menos de um elétron. Elétrons. Era de número? Era 4? Não, estou viajando. Não, tudo bem. Bem, passou. E aí, o que mais? Que mais? Agora a questão 4. Entendi. Estou meio devagar. Questão 4. Deve ser na página 359. Questão 4, então, na sequência. Quem é que vai aceitar ser incomodado aqui? Questão 4 da página 359, uma paginazinha adiante. O FP de novo, 2012-2. Com base na figura abaixo, se aproximarmos da esfera do eletroscópio, inicialmente neutro, sem tocá-lo, um corpo C eletrizado negativamente, podemos afirmar que... Tu vê, ele fez um eletroscópio ali todo bonitoso, né? Eu vou fazer o meu eletroscópio aqui, ó. Pode pegar um Erlenmeyer, por exemplo, pegar uma rolha isolante, colocar ali, haste metálica, ali uma bolinha também metálica, então isso aqui tudo é condutor, e aquilo ali é isolante. E aqui no final do eletroscópio deixa duas perninhas de metal penduradas assim, que nem dois braços mortos assim para baixo. Elas podem se mexer, aquelas perninhas ali. São chamadas folhas. Por isso o eletroscópio de folhas. Ele aproximou desse eletroscópio um corpo negativamente carregado. E ele quer saber o que vai acontecer. 1. O sinal da carga que aparecerá na esfera do eletroscópio e em suas folhas será positivo. Os opostos se atraem e iguais se repelem. Os elétrons livres para se mover nesse metal vão se repelir, ser repelidos por esses elétrons aqui e vão migrar para cá. Então vai ficar negativamente carregado aqui nas folhas e aqui por indução vai ficar positivamente carregado. Então ele foi falso. Bobão! Disse que era tudo positivo. As folhas vão ficar negativas e a esfera positivamente carregada devido à indução. 2. As folhas do eletroscópio se fecharão. Não, as folhinhas estavam ali caídas. Quando apareceu carga negativa, o negativo repele o negativo, as folhinhas abrem. Então não, as folhinhas vão ficar abertinhas ali, na hora que ficar eletrizada, porque vai ter carga negativa aqui e vai ter carga negativa ali. Bobão? 3.
Se o corpo C encostasse na esfera, os elétrons de C seriam transferidos para a esfera, neutralizando sua carga positiva. O que está dizendo é que se eu encostar esse cara aqui, essas cargas negativas vão neutralizar aquelas cargas positivas. Sem problema nenhum, seria eletrização por contato, né? E quem pode migrar de um corpo para o outro são só os elétrons. Então, dizer que essas cargas positivas serão neutralizadas por essas negativas depois do contato, não tem nada demais. Quando eu vi isso, quando eu li isso pela primeira vez, eu li uma segunda vez para ver se fazia sentido, né? Porque o cara poderia interpretar que ia neutralizar a carga do eletroscópio todo. Não foi o que ele disse. Ele falou que ia neutralizar as cargas positivas da esfera. 4. Afastando-se o corpo C, após seu contato com a esfera, o eletroscópio ficará eletrizado com carga negativa. Ele estava neutro, encostou e afastou, vai ficar negativamente carregado. Depois que esse cara foi embora, vai ficar negativamente carregado, inclusive essa hastezinha toda negativamente carregada. Eletrização por contato. Corpo neutro encosta em corpo negativo, fica negativamente carregado. Ok. Então o perigo ali era interpretar no nível 3, né, que o cara tem que perceber que ele estava falando só da esfera, não do eletroscópio como um todo. É o que deixou a questão apimentada mesmo. 3 e 4 estão corretas. Letra D. Claro, quantas vezes for preciso. Ó, se o corpo C encostasse na esfera, elétrons de C seriam transferidos para a esfera, neutralizando sua carga positiva. Antes de encostar, a esfera estava carregada positivamente devido à indução. Os elétrons dessa esfera foram repelidos pela presença do corpo negativamente carregado, né? Então esses elétrons que estavam ali acompanhando seus átomos foram repelidos, migraram para cá, aqueles átomos ali ficaram com falta de elétrons. Quando eu for encostar esse corpo nesse, elétrons vão sair daqui e ir para cá. Quando o elétron, né, depois do contato, já que vai ter metal encostando ali, né? Quando o elétron vir daqui para cá, essa carga vai ficar neutralizada, certo? E aí eu vou poder dizer que o eletroscópio como um todo ficou negativamente carregado. Quando eu afastar esse corpo agora, já que ele estava neutro e recebeu elétrons, eu vou poder dizer que ele está todo negativamente carregado. Ou seja, ter afirmado que a esfera estava positiva e teve suas cargas neutralizadas pelos elétrons, não teve nada demais. Afinal, ele não falou que o eletroscópio como um todo vai ser neutralizado, só a esfera. Então, tipo, se ele falasse que quando a esfera está em contato, as folhas iam voltar para a posição inicial, estava correta? Aí é que tá, olha só, por incrível que pareça, por que as folhas estavam abertas? Elas estavam abertas pela presença do corpo negativo, que gerou um excesso de carga negativa ali. Quando eu encostar o corpo negativo na carga positiva, apesar de eu neutralizar momentaneamente aquela esfera ali, certo? Momentaneamente eu vou neutralizar as cargas positivas. Outra, hein? Ó, se a gente fosse bem chato, se o corpo C encostasse na esfera, elétrons de C seriam transferidos para a esfera. Isso é lógico, eletrização por contato. Neutralizando sua carga positiva. Ele não está dizendo que a esfera vai ficar neutra. Ele só disse que a carga positiva vai ser neutralizada pelas negativas. O que faz sentido? Entendeu? Então, mesmo que a gente saiba que ele vai ficar negativo depois, eu neutralizei as positivas com a negativa. Beleza? Então, o perigo ali é o português, a maneira como ele fala. E eu vou te falar, cara, as questões que me dão mais dor de cabeça em física é justamente essas. Às vezes eu prefiro um cálculo demoníaco do que ter que ficar interpretando o português ali. Eu cansei de errar a questão de física por mal interpretação do português. Né? E é raro o cara errar a física da história. Então é isso que foi o perigo mesmo. Ele disse que neutralizou as cargas positivas, ele não disse que ficou neutro isso aqui. Ou seja, durante o contato, as perninhas vão continuar abertas ali das folhinhas. Certo? As folhinhas vão ficar se repelindo aí o tempo todo. Ótima tua maneira de questionar o meu raciocínio. Gostei, garoto. Muito bom. Lá. Já tem mais uma engatilhada aí? Eu não acredito. Eu sou o mais feliz do mundo.